Amazonas Primeira Edição começa uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Bom dia, Amaral. Bom dia, Luana. Ótimo dia para você que está aí do outro lado. Obrigado pela sua audiência. As entrevistas aqui no Jornal do Amazonas são mais uma oportunidade para você que está aí do outro lado, eleitor, cidadão, avaliar o seu candidato, verificar cada proposta e dessa maneira formular um voto bem pensado. Nosso convidado de hoje é Amazonino Mendes, do PDT. Muito bem, agora são 10 da manhã e 52 minutos e a Rede Amazônica começa a apresentar hoje as entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições deste ano. A proposta é esclarecer aos eleitores, a você de casa, sobre as propostas deles para governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. É isso mesmo. Cada candidato vai ter 20 minutos para responder às nossas perguntas e para as considerações finais. Os candidatos se comprometeram a não usar o tempo das entrevistas para lançar ataques ou ofender seus opositores. Se algum dos candidatos se considerar ofendido, a direção da emissora poderá, então, conceder 1 minuto de direito de resposta neste mesmo telejornal no dia seguinte. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o primeiro a ser entrevistado é o candidato Amazonino Mendes, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, candidato. A partir de agora, então, começa a contar o tempo da nossa entrevista e a gente começa falando sobre segurança pública. Porque durante a sua campanha no ano passado, o senhor chegou a dizer que encerraria o contrato com a empresa Humanizare, que administra os presídios aqui do Amazonas, que inclusive foram palco de massacres entre presos. Só que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, né? Houve a renovação desse contrato. Por quê? Bom, na verdade, era impossível, porque a Humanizare tinha um contrato em andamento e são poucas as empresas do Brasil que têm essa condição de administração de presídio. E não havia tempo, meu mandato é tampão. Tanto é que mas o senhor chegou a prometer. Eu prometi e fiz a licitação, eu mandei fazer a licitação, está em curso. Eu não posso fazer uma licitação sem os estudos preliminares, está em curso a licitação. E, tecnicamente, não foi encontrado nada que comprometesse o Humanizare. A verdade é essa. Agora, o ideal, do meu ponto de vista, era fazer a administração direta, mas para tal nós teríamos que preparar toda a polícia técnica de agentes penitenciários. Nós não temos nenhum, nós não temos nada. É uma velharia que, inclusive, permitiu a fuga de 35 marginais aí terríveis. Nós conseguimos reaver 15 e isso provocou até uma certa mortandade em Manaus. Não tem a menor condição. Então seria um caos, um absoluto caos, um absurdo, se tirasse a Humanizare pura e simples. Eu teria que tirar o Humanizare e, ao mesmo tempo, fazer a administração. Soube que não tinha um curso no Maranhão para agentes penitenciários, mas esse curso demoraria tempo. Eu cheguei a imaginar e mandar para fazer, calcular mais uns 1000 agentes, né? Então, essa é a explicação, porque eu não gosto de prometer e não cumprir. Eu não faço isso não marcou minha vida pública. Mas foi uma promessa que acabou não tendo essa informação necessária. Não, a promessa tem que se entender, não é literal, tem que se entender o seguinte: eu não podia ser irresponsável porque eu disse que ia acabar com a humanidade, então mandato tampão. Ela está circunstancialmente, porque tem uma licitação em curso. Então a licitação está em curso para haver a troca? Tem uma licitação em curso, tem uma licitação. Candidato, vamos falar sobre... Não é só para Humanizare, não. Tem uma licitação também para fazer penitenciária. Porque o problema não é esse, a Humanizare, não é. O problema é um todo. E a minha preocupação com isso é imensa, tão grande, que vocês todos sabem, eu fui buscar um cara em Nova York, a maior autoridade do mundo, para cuidar dessa questão cruciante que enlouquece a gente, que é a questão de segurança. Candidato, vamos falar de Fundeb, depois a gente fala novamente sobre segurança. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e a oposição ao seu governo lá na Assembleia Legislativa do Amazonas disse que o senhor poderia ter usado recursos do fundo para dar aumento aos professores no início do ano.
No entanto, preferiu fazê-lo agora como que em uma medida eleitoreira. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, veja bem, esse negócio do Fundeb é uma história muito mal contada, muito mal colocada, e que muitos, inescrupulosamente, de forma mentirosa, enganosa, está iludindo o professor. O Fundeb é um programa nacional para a educação. O Brasil é obrigado a investir um percentual, 25%, é obrigado constitucionalmente a fazer investimento em educação. Então esse recurso é distribuído, mas nem sempre a burocracia brasileira, ela administra corretamente esses repasses. Então houve eles retiveram os recursos do Fundeb do Estado do Amazonas e de municípios e outros estados do Brasil durante muito tempo. Quando foi no ano passado, eles foram obrigados a mandar uma quantia extra para compensar o que eles estavam devendo. Então vieram mais de 300 milhões no ano passado. E a lei manda que 60% desse recurso seja empregado no custeio. Custeio o que é? Salário de professor. O senhor chegou a pedir autorização do TRE para fazer esse pagamento agora. Isso é outra coisa. Eu estou contando uma história aqui, aproveitando o gancho com a sua permissão. Então, o governador de então tinha que gastar aquele dinheiro que ele não procurou, ele não criou, ele não foi buscar, aquilo foi circunstancial, foi acidental. E fez um pagamento maravilhoso de R$20 mil para professores em série, né? Então eu cheguei a pagar 2 parcelas que eu assumi no dia 4 de outubro. Então surgiu um equívoco. O Fundeb é nada mais, nada menos que recurso para a educação de modo geral, não tem nada a ver com aumento de professor. Mas aquilo criou um clima na categoria diferenciado, e o professor ficou fissurado disso aí. Olha, agora vem um Fundeb, só que vem um Fundeb normal. Não vem aquele Fundeb exagerado de recursos. É o normal, para atender reparo de escola, etc. E, claro, 60% para... Esse 60% a gente vai repassar para o professor. Com muito carinho, com muito amor, com muita consciência. Agora, tem a lei eleitoral. Será que eu posso repassar isso agora, lei? Vão dizer que eu estou comprando voto de professor? Então, nós estamos fazendo uma consulta à Justiça Eleitoral para ver, a exemplo do que ocorreu, eu sempre fiz na minha vida pública como administrador, distribuição de implementos agrícolas aí para o povo do interior. Então, aí, os implementos comprados e sobrestados, a gente não pode distribuir. Por causa do período eleitoral. E vamos fazê-lo, não é, eu não diria que é crime eleitoral. Porque não, é um programa. Falei crime, falei por causa do período. É um programa em andamento que tinha, inclusive, no governo do Melo. Então, não é crime. Mas deixa, como eu não quero que haja dúvida nenhuma, está comprado, está guardado, depois da eleição se distribui, seja quem for o vencedor. Candidato, vamos aproveitar para falar sobre Rudolph Giuliani, que o senhor contratou essa consultoria num valor de R$5 milhões e foi feito um plano com diagnóstico. Agora, esse diagnóstico, que foi o que foi apresentado até agora dessa consultoria, traz pontos que já haviam sido ditos antes. Por exemplo, o ex-secretário da SSP, Sérgio Fontes, da Secretaria de Segurança Pública, ele já tinha apontado, por exemplo, a questão da fragilidade nas fronteiras, que precisaria realmente de um reforço no policiamento para evitar a entrada de entorpecentes, por exemplo. Agora, o que as pessoas querem saber é o que é que, de novo, de fato e concreto, essa consultoria que custou R$5 milhões vai trazer numa possível reeleição. Bom, primeiramente é um equívoco muito grande, com todo o respeito, na sua colocação. Nós não temos nada com fronteira. Fronteira é da exclusividade jurisdicional da nação brasileira. Mas isso foi apontado pela consultoria. Por favor, deixa eu colocar, por favor. São 100 quilômetros, inclusive, de fronteira. Nós não temos jurisdição. Isto está na coisa de quebra, a nível de colaboração. Não há nada.
E, como de resto, também o Brasil não tem nenhum projeto sério de segurança pública. O único lugar do Brasil que tem um projeto sério, de fôlego e correto de segurança pública, chama-se Estado do Amazonas. É um orgulho para mim, para o meu governo. Esta consultoria de 5 milhões é uma bagatela, não é nada, é zero para um homem de expressão internacional que resolveu problemas em muitos lugares do mundo, inclusive na América... Concluir, por favor. Na América Latina, que é aqui o caso de Medellín, que era considerado... Medellín tinha 370 homicídios por cada 100 mil habitantes. Hoje está reduzido a 30. Era considerada a cidade mais violenta do mundo. Hoje está entre as 10 melhores cidades do mundo, em termos de paz, de tranquilidade, etc. É que lá se operou um trabalho de segurança, de questão de combate à criminalidade correto, trabalho científico, não trabalho de achismo. E, por exemplo, é ridículo você criticar um contrato de 5 milhões de reais com uma autoridade internacional para cuidar da segurança pública da nossa vida. Agora, como muita gente, vou concluir, querida, muita gente critica, diz assim, não, mas a gente quer agora, só que isso não existe. Essa varia de condão é mentirosa, é enganosa. E a forma como a gente vem tratando a segurança pública, vem demonstrando que ano a ano aumenta os índices de criminalidade. Está tudo errado o que a gente faz. É desonesto, é indigno, é mentiroso, é enganoso. Embora eu possa bater no meu peito e dizer que nesses 11 meses que nós estamos no governo, e é verdade que eu estou falando, isso não é mentira de político, pode levantar os dados, nós já reduzimos o índice de homicídio em 12%, o índice de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em 28%. Nós reduzimos o furto de automóveis. Agora mesmo eu vinha no carro, quando o coronel Walter me falou, me dando conta das diferenças que ocorreram neste feriado de redução. Agora, isso não resolve. Isso é enxugar gelo. O combate ao crime é muito grave. A criminalidade hoje é expressa por organizações riquíssimas, com grandes armamentos, etc. No Rio de Janeiro, agora, no processo político, tem centenas de áreas que, para o político entrar, tem que pedir licença para bandidagem. O Amazonas está caminhando para isso. O Acre, que é o nosso vizinho, que era um estado simples, pequeno, é considerado hoje o maior estado, o estado mais violento do Brasil. São as nossas fronteiras aí com a Colômbia, com o Peru, não é? Então vejam vocês que a escalada do crime não está brincando e não se resolve isso com achismo nem com varia de condão. Nós fomos buscar o maior técnico do mundo para isso. Eu me orgulho disso e espero que o Amazonas, Manaus, depois de 4 anos, a exemplo de Medellín, seja uma cidade exemplo de paz e tranquilidade aqui no Brasil. Candidato, vamos falar de saúde. No início deste ano, em fevereiro, o senhor foi interpelado em uma entrevista coletiva com relação às filas no sistema de saúde pela nossa repórter, a Larissa Santiago. E na época, em resposta, o senhor criticou a pergunta da nossa repórter, dizendo que estava há pouco tempo no governo e que esse era um problema crônico que permeava outras gestões. Sobre o que, especificamente? Sobre saúde, filas nas unidades de saúde para o atendimento, por exemplo, sim, é o que acontece no PAN da Codajás. Permita-me concluir a pergunta. O senhor colocou a culpa em outras gestões, disse que o problema era crônico, permeava outras gestões. Um ano de governo do senhor, o que foi resolvido com relação a isso? Bom, eu quero explicar a vocês e dizer a vocês, com muita tranquilidade, que eu prometi arrumar a casa. Arrumar a casa não quer dizer que está tudo perfeito. O que é que significou arrumar a casa? Acabar com os desmandos, com a incompetência, com o desvio de recursos, com a falta de planejamento, com a incapacidade, o apadrinhamento de grupos, tudo isso acabou. Se não tivesse acabado,
o Estado não estaria hoje como está, sem dever, com dinheiro no caixa, fazendo 1 bilhão e 200 milhões de obras. Eu não me lembro, governei lá atrás, da vaca gorda, sem crise, não me lembro do Estado do Amazonas um dia atravessar no governo tantas obras distribuídas em todos os municípios, aliás, são quase todos, são mais de 50 que estão em obras, que eu estou visitando, inclusive, e mais de 23 frentes de obra aqui em Manaus, aproveitando o trabalho do Marco Rota, e nós estamos fazendo aqui 5 vezes mais do que a prefeitura de... Veja bem como mudou o governo. Aí você me pergunta de saúde. A saúde é um trabalho sério que eu deixei organizado, o Estado desorganizado. Para destruir, é fácil. Você destrói em 2 minutos. Agora vai reconstruir a saúde. Nós já estamos recompondo a questão do fluxo dos medicamentos, que isso era uma fonte de roubo muito grande, parou, está organizado, a casa está arrumada. Agora, para atender, eu peguei 5 cooperativas, peguei todas as cooperativas com 5 meses de atraso de pagamento, outros com mais de 12 meses de pagamento, sem pagamento de database. Qual é a minha varinha de condão para acabar com fila? Isso se faz com um projeto. Que a fila continua. Não, faz com um projeto. Eu prometi arrumar a casa, eu não prometi acabar com fila. A fila era crônica mesmo nesse tipo de serviço que apresentaram para o povo, destruíram a saúde pública. Nós estamos reconstruindo. Você quer uma ideia muito importante, um dado muito importante? Você tem aqui um hospital magnífico, moderníssimo, um dos mais bonitos e melhores do Brasil. É o Delfina. Tinha 70 leitos do Delfina, hoje tem 350 leitos do Delfina. Os equipamentos que estavam obsoletos estão recompostos. Nós trabalhávamos de noite, de madrugada, para organizar as UTIs, etc., com goteira, com tudo, etc. É um trabalho gigantesco, silencioso, porque o nosso problema é esse. A redução de pagamentos indevidos, contratos indevidos. O nosso trabalho foi um trabalho sério, um trabalho de fôlego, que ninguém não podem nos julgar pelos outros. Eu, quando saí do governo, fui 3 vezes governador antes, eu deixei o Estado organizado, bom, não fui eu que fez toda essa bagunça que está aí. Eu estou limpando isso, estou tirando a bagunça. Candidato. Então, a saúde pública, ela está num bom caminho. Ela tem um dos melhores gestores do Brasil aqui. É um amazonense, que já foi gestor durante muitos anos de saúde pública, onde impera a honestidade, a seriedade e a eficácia. Eu estou tranquilo quanto a isso. Candidato, o nosso tempo está passando rápido, vamos ver se a gente consegue falar de outros assuntos também. No ano passado, o vice-governador, então secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, chegou a anunciar concurso público para a área de segurança. E a gente já está a menos de 4 meses para o fim desse mandato. O governo desistiu? Ele não anunciou. O que aconteceu foi o seguinte, fui eu. Pelo contrário, ainda está. Estava um caos e havia sido feito um concurso. Há 9 anos atrás, as pessoas passaram e a polícia não chamava. E eu chamei essas pessoas. Então, eu fiz ingressar na Polícia Civil mais 209 agentes, entre eles escrivães e investigadores. Agora mesmo os municípios que passaram anos e anos e anos já estão ganhando escrivães, investigadores. A ação da polícia foi enorme. Nós fizemos um reenquadramento da polícia, melhoramos a situação de todos eles, colocamos 608 viaturas para a polícia. Por isso, nós reduzimos em 12% o índice. Então, faltou só esse ajuste no anúncio, que não seriam novos. Não, eu fiz o reenquadramento, melhorei o salário de todo mundo lá. E falar em Polícia Civil, é bom ter que falar Polícia Militar. A Polícia Militar, eu fiz mais de 6 mil promoções, melhoramos o auxílio parlamento, auxílio moradia para eles, fiz mais de 6 promoções que eles não viam há 15 anos. E agora eu vou fazer mais 1.700 promoções. Então, é uma coisa nova, diferente. As delegacias estão todas quebradas. Eu, quando larguei o governo lá atrás, eu deixei 30 delegacias novas aqui, sem porta, porque elas não podiam ter porta, porque eu entendia que o crime acontece toda hora. Elas todas eram para ser de plantão.
Eu visitei o interior, estou visitando o interior, todas quebradas também, né? Estamos reformando, alguns prefeitos tiveram o cuidado, não era nem da alçada deles, de reparar. O abandono foi completo. Houve uma recomposição. E a database que não pagaram? A database da educação, a database da saúde, a database da polícia, que explicaram tudo para o governador do tampão. Então, veja você que esses 11 meses de administração foram 11 meses de resgate, de arrumação de casa mesmo para valer. A verdade é essa. Candidato, a gente tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Permita-me interrompê-lo. Foi muito rápido. Já foi rápido. A gente agradece a sua participação, mas o senhor precisa... Bom, eu quero cumprimentar todos que estão assistindo. Eu acho saudável esse encontro. Os repórteres foram impiedosos, fizeram o papel deles, muito bom. Isso esclarece a população. A forma como vocês colocaram, mostraram que são repórteres maduros, competentes, capazes, que é isso que o povo precisa. É elucidação. Quantos aí estavam pensando diferente e vocês me deram a oportunidade de mostrar que nós temos um governo eficaz, competente, capaz. O governo do velho é bom, o governo do velho é sério, é digno e estamos no rumo certo. Eu estou dando ao povo amazonense a tranquilidade que ele precisa, de saber que tem um governante que está cuidando corretamente das coisas, está segurando a rédea, com experiência e com competência. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, candidato, pela sua participação aqui nessa entrevista no Jornal do Amazonas. Logo depois do Globo Esporte, o candidato Amazonino Mendes vai ser entrevistado ao vivo no portal G1 Amazonas. E amanhã, o Jornal do Amazonas, primeira edição, vai continuar a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. E o nosso convidado de amanhã é o candidato Davi Almeida, do PSB.